Estamos de volta. O programa de hoje é sobre gerente de condomínio versus síndico. Falamos muito sobre esse assunto. Entramos no que é bom, no que é ruim, no que precisa, dependências. Se você não assistiu o primeiro bloco, clique na descrição porque está muito interessante. Assistiu? Vem comigo pro segundo. Os nossos convidados de hoje são a síndica profissional de sucesso, síndica 5 estrelas, Priscila Bittar, e o gerente de condomínios, Kelvin Felipe, menino prodígio, que começou muito cedo. Kelvin, começar com você, depois eu faço a pergunta que eu parei aqui no primeiro bloco. Como gerente, você precisa de uma estrutura, a administradora tem uma estrutura. Queria que você falasse um pouco da dependência para ser um bom gerente, para poder fazer o seu trabalho, de ter uma boa estrutura atrás de você. Tá, acho que se eu não tenho... Falar sobre casos práticos que a gente tem aí no dia a dia. Eu não tenho expertise de tudo, então tô ali no atendimento, eu conheço um pouco de cada área. Surgiu alguma questão sobre o DP, RH. Eu não tenho expertise para ficar ali com o síndico, elaborando teorias e explicando para ele. Então eu sei o básico, passo o que eu sei, pego a demanda dele e levo para aquele departamento que cuida e que trata esse tipo de demanda. Se eu não conseguir reportar diretamente para o síndico, para o corpo diretivo, a gente coloca em contato o nosso gerente. Então, olha, eu tenho aqui essa pessoa que está exclusivamente aqui na administradora para cuidar desse tipo de item. Então, termos departamentos dentro da administradora para cuidar da prestação de contas, financeiro, contas a pagar, departamento pessoal RH, é primordial. Porque eu não vou conseguir levar tudo para o síndico. Não é você que paga a conta, Exatamente. Não é você que lança na pasta de prestação de contas. Eu não vou ter o conhecimento do dia a dia de não, como e nem funciona mãos o para processo. isso, né? Se é uma administradora menor, você tem menos condomínios, até existe algumas que fazem todo o processo. Mas hoje a administradora, pelo menos de médio porte, já tem isso departamentalizado, né? E você não operaciona tanto, né? E também não tem expertise de tudo, obviamente. Você tem departamento, você tem uma pessoa ali que conhece mais do que você de financeiro, uma pessoa que conhece mais de contábil, mas é importante também, eu queria entrar nesse mérito, você também se relacionar muito bem internamente, Exatamente. né? Porque não é só o que a gente fala dentro da administradora, não é só o cliente externo, que é o condomínio. A gente tem um cliente interno, que é o outro departamento. Então, você tem que se dar bem com todo mundo. Você tem que deixar de lado, eu não me dou bem com você no pessoal e não profissional, ok, mas eu tenho que separar e chegar para você com aquela demanda que foi passada pelo síndico. Aí a gente acaba criando embates dentro da administradora, que é normal e eu acho que é saudável para a gente conseguir alocar algumas coisas e algumas ideias. Eu cheguei com um problema de um síndico sobre prestação de contas. Eu vou ter que demandar para o departamento, porque não adianta eu arrumar ali, porque o problema está na raiz. O problema ele vai continuar e sucessivamente todo mês vai retornar aquele problema para mim. Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com o outro departamento, preciso dele, eles precisam do atendimento, então a gente faz o possível para no dia a dia conseguir colocar tudo dentro de uma roda e continuar fazendo o condomínio rodar de uma forma saudável. O que você tá rindo, Priscila? Eu pensei uma coisa, mas eu não posso falar, senão não, pode meus outros gerentes vão me matar. Não tem problema. É por isso que ele é meu preferido. Corta essa parte. Não pode deixar os outros assistirem. Ninguém assiste mesmo. Brincadeira, a gente tá com audiência alta, tem programa que já bateu mais de 50 mil. Sim, já temos mais de 4 milhões e 200 mil visualizações. Eu me joguei no fogo agora, né? Mas... Pri, existe uma falta de conhecimento ainda de muitos condôminos, principalmente quando é o primeiro síndico profissional. Uhum. Então, tiramos o síndico morador, que tinha isenção de R$1.000, contratamos um síndico profissional para pagar 4 mil, um exemplo. Tudo bem, então temos aqui 3 mil de diferença. Da onde a gente vai tirar? A gente vai tirar da onde? Vamos tirar o zelador ou vamos tirar a administradora? Qual é a importância? E não é só tirar a administradora. Muitas vezes as pessoas querem economizar na administradora. Como eu acho que querem economizar no síndico? Desculpa, barato gente. Sai caro, né? Pra mim isso é burrice. Por quê? Pra mim também. Porque o que você acaba? Você acaba trazendo problemas pro seu condomínio. Né? Então, você precisa sim ter uma administradora que tenha um contador responsável por toda a prestação de contas que ele faz. Se você não tiver uma prestação de contas clara, assinada, decente, um morador pode pagar esse condomínio em juízo. E aí você
você perde a receita, e aí já ferrou tudo, né? Eu vou te interromper, mas depois você complementa. Eu falo assim, contrata um síndico barato. Aí a gente teve um caso, uma desgraça, eu gosto de ser extremista. A gente teve um caso de uma criança que subiu e acabou morrendo num condomínio porque não tinha travas de segurança. Hum. Talvez, se tivesse um síndico, acredito eu, profissional naquele condomínio, essa desgraça não tinha acontecido. Uhum. Então, muitas vezes, mas aí eu trouxe um síndico profissional. Mas quem que você trouxe? A Priscila cobrava 5.000, você trouxe um cara por 1.200. Qual curso ele fez? Qual a experiência que ele tem? Que certificação que ele tem? Ah, não, mas eu economizei 3.800. 3.800 vale uma vida, vale a comodidade, vale a valorização do patrimônio, vale os erros que podem acontecer e dar merda. E aí, desculpa, diretor, e aí quem vai arcar com a merda são os condôminos que arcam com todo o custo do condomínio. Foi exatamente isso que eu falei numa apresentação ontem. As responsabilidades, elas precisam estar dentro de caixinhas, né? Eu não sei se vocês vão lembrar essa coisa de velho, mas tinha cada um no seu quadrado, né? Lógico, não é tão de velho. Então... Dancei muito isso. Então, você precisa explicar para as pessoas qual é o papel de cada um, né? Então, na nossa primeira reunião de corpo diretivo, a gente manda qual é o papel da administradora, o que a administradora faz, tudo que a administradora cuida, porque as pessoas não têm noção da questão dos tributos, da questão do não, mas ela me atende bem, não adianta só atender bem, entendeu? Tem que atender bem, tem que atender bem e atender direito e ter os departamentos que lhe favorecem. Porque você falou, Ricardo, não é só aí não é só o atendimento, não é só o gerente, é tudo aquela estrutura que eu tenho atrás de mim para conseguir fazer a roda girar de uma forma correta. Eu vou colocar para você aqui uma coisa que aconteceu com a gente, um condomínio em que precisava trocar a administradora. Era no ABC esse condomínio, e não, mas essa que a gente tá é a maior, só que teve um problema lá, uma rusga, que a gente até falou, vocês querem trazer de volta, trocar o gerente? Não, acabou, a gente não quer. Aí nós fomos buscar as administradoras da nossa confiança. Eu vou falar para vocês, nós recebemos propostas entre 1.800 e 3.000 reais, tá? Aí, não, mas tá muito caro, a gente paga menos, tal, não sei o quê. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, quantas unidades eram, você lembra? 40, talvez, 36 ou 40. Tá, 40. Dividindo, vamos fazer aqui a diferença de R$ 1.200. A gente estava falando de R$ 30 por unidade a mais. Você não... Calma, que vai piorar. Não, porque ninguém divide, né? Todo mundo fala 1.800, mas 1.800 é 30 por pessoa. Não, exato. Calma que vai piorar. Aí veio uma conselheira, não, olha, eu encontrei essa aqui, me indicaram. Eu falei, gente, mas aqui no site tá dizendo que é uma imobiliária. Não, mas eles fazem administração de condomínios e eles cobram R$300. Isso é maravilhoso. Primeira assembleia para apresentação. A minha... combinamos com o corpo diretivo o seguinte, se em 3 meses não funcionar, eles saem. Ah, mas contrataram eles? Contrataram. A gente não conseguiu, contrataram. Chegou na apresentação, ela trouxe a primeira pasta. Esse aqui é o Rogério, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas ele tá ali. Eu abri a pasta... Marido e sócio. Eu abri a pasta, eu falei, mas espera, não tô entendendo. Cadê aqui? O que é ordinário? O que é fundo de reserva? Não, tudo que tá na conta corrente é ordinária e o que tá na poupança é fundo de reserva. Aí eu... Não tinha... Esse aqui, ele fez assim em mim, senta. Tipo, não vai matar a mulher aqui agora, entendeu? Nem sabia o que estava fazendo. Não sabia o que estava fazendo, Ricardo. Então, assim, não adianta você buscar pelo mais barato. É óbvio que você tem que ter uma noção do que serve para quem, etc, etc. Mas economia porca não vale a pena, né? Para você ter um bom gerente, você precisa pagar bem um gerente, não precisa? E para isso você precisa cobrar direito. Sim. Não, e não é só o gerente, é a estrutura como um todo, exatamente. Né? Pagar os impostos, porque a gente teve um caso recente, público, de uma terceirizada forte no sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, que não pagava corretamente a tributação. E aí chegou uma hora que explodiu para os condomínios. Então, assim, quando você vai no médico, você vai no mais barato? Ou você vai no que é melhor para você? Kelvin, a Pri falou de uma coisa interessante, que é a questão de relacionamento. Você é muito bom de relacionamento. Mas
Como gerente, você se manter uma qualidade que você tem, que é relacionamento, mas não deixar de se aprimorar e ter conhecimentos técnicos, porque também é importante, tem que ter os dois lados. Como que fazer isso numa rotina tão maluca que é a de gerente de condomínio, que é a assembleia praticamente de segunda a sexta? Acho que no momento como eu não dirijo, não gosto de dirigir, não quero ter carro, todo mundo brigar comigo. Então é esse momento que eu uso para ler e devorar artigos e etc., ficar vendo vídeo, coisas atreladas a condomínio. Mas é o que você falou, a vida de gerente é uma vida doida. Tem semana que a gente não tem assembleia, então a gente tem um pouquinho de vida assim, não é tão exagerado assim como todo mundo pensa, mas a gente tem que sempre se aperfeiçoar, eu tenho que sempre ir atrás do conhecimento, porque condomínio está mudando muito, muito, muito. Toda hora é algum ponto novo, LTCAT, é isso, é aquilo. Se eu não vou atrás da informação, eu acabo me tornando aquilo que eu não queria ser, que era obsoleto. Eu deixo de passar para o meu cliente a informação correta. Olha, é isso. A gente tem que seguir dessa forma. Aí, sempre quando eu tenho alguma dúvida, vou atrás do pessoal da minha equipe, da administradora, que entende sobre o assunto, para eu conseguir sugar aquilo para mim e conseguir aplicar no dia a dia. Mas é fato, a gente tem que sempre ler, ir atrás de informações, vídeos. Acho que a internet está aí para a gente usar ela de uma forma bacana. Mas tem que também saber de quem está ouvindo, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Você pega um aí tem cada besteira aí que tá na crista da onda, que se acha o maioral e você acaba lendo muita besteira. Então, vai atrás de fontes confiáveis, que aqui o Ricardo tá toda hora falando milhares delas. Então, mas eu tenho que sempre, eu me obrigo a ler alguma coisa sobre condomínio pelo menos uma vez por semana. Você que está em casa, já deu seu like, já compartilhou, já segue nosso canal. E tem uma coisa especial, hein? Agora, a gente, através das plataformas de podcast, a gente tem um extra. E aí, no extra, cada um vai ter que contar uma história bem interessante sobre esse assunto. Então, no YouTube não tem extra, só lá nos podcasts. Como chama o principal, eu sempre esqueço, o Spotify. E tem outros tantos, mas o Spotify é o principal. Pri, para terminar, no YouTube, antes de a gente ir para o nosso extra, como que uma síndica, quantos anos de sindicatura? 10. E de advogada lidando com condomínio? 20. 20. Mesmo, eu vou ter que falar? Ixi. Mas você é jovem, começou jovem. Mesma pergunta que eu fiz para ele. Como manter-se atualizada? Como buscar informação? Como que você faz? Você tem que ter humildade para aprender, né? Então, além disso, a vida de condomínio, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Então, é você estar aberto para aprender, né? A gente assiste muito programa dos colegas, a gente pondera, tá certo, tá errado, o que eles estão dizendo, a gente vai em busca de informações. Eu leio muito os periódicos de direito, né, que estão na minha área, então eu leio muito periódicos, seja de direito condominial, direito trabalhista, leio muito sobre conciliação, que é uma coisa que a gente precisa, né, absorver e exercitar o tempo todo. E dentro do nosso ciclo de amizades, isso a gente faz até com o Kelvin, com o Rogério e com os outros gerentes, de passar material bom um para o outro, para que a gente possa ler. As administradoras, algumas delas, trazem material para a gente e eu me aprofundo nesse material. Se você está citando uma lei, eu vou ler essa lei. Então, assim, você tem que estudar, cara, a vida inteira estudando. Eu já sabia disso quando eu fui fazer direito lá em 1900 e bolinha, entendeu? Então, a formação não é eu sou advogado, né? É constante. Né? Exatamente, exatamente. E para síndico eu acho que é a mesma coisa. Porque você tem que... Cada vez você lida com um assunto diferente. A gente hoje está falando de vazamento, amanhã a gente está falando de rato, o rato que comeu a mangueira de água do carro. Do rei do Roma. Não, esses dias meu carro não pegou, deixei a chave com o Rogério. Rogério, chama o mecânico, né? Eu saí correndo para algum outro lugar. Tinha um ninho de rato no seu motor. Eu falei, oi? Motor. No motor do carro. O rato está fazendo a rapa no lugar que a gente mora. Não somos os síndicos. Só para deixar bem claro que o problema não é meu. Mas ele já roeu a mangueira de 6 ou 7 carros. Você sabia que na pandemia isso foi muito comum? Eu não tinha ideia. Não. Eu não tinha ideia.
Então, tem que aprender até sobre É o dia a rato, dia. gente. Exatamente. Tem que traz aprender doença, né? Exatamente, tem que aprender sobre tudo. Ele escolhe os melhores carros da garagem para roer a mangueira, né? No meu ele não fez nada, graças É seletivo. a Deus. É seletivo. Vou chamar um bloco que é o Aplicando Advertência e já volto aqui para vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que incorporou a síndrome do pequeno poder. Você é um síndico que está representando uma coletividade, você não é o dono da P toda, tá? Você está representando as pessoas que estão lá. Se você é morador, se você é condômino, elas são iguais a você, são seus sócios. E se você não é morador, elas são os sócios, elas que são os donos daquele local. Então, você tem que fazer a vontade da maioria, você precisa ter bons prestadores de serviço, uma boa administradora, um bom gerente condominial, um bom advogado, uma boa equipe que vai te prestar consultoria. Então, humildade e simplicidade para fazer o melhor. Pri, antes de falar com você, eu vou falar de novo aqui para a câmera, a gente vai ter um extra só nos podcasts, nas plataformas, então veja o extra que vai ser bem interessante aqui, alguns assuntos, algumas coisinhas, algumas curiosidades dos nossos dois convidados. Por enquanto, obrigado. Muito bom ter você Obrigada pelo sempre convite. aqui. Só chamar que a gente está aqui. É muito bom. Às vezes eu não chamo porque eu falo, já grava tanto no programa dela. Aliás, assistam o Condomínio Informal que vai no ar de quarta? Quinta, meio-dia. Quinta, meio-dia, que tá muito bacana. Kelvin, primeira vez de muitas, espero. Por favor. Muito boa Espero. sua participação. E vamos contar uma historinha interessante aqui no podcast. Opa, espero os próximos convites, tá? Pode chamar a Priscila, tá? Eu deixo. Os dois juntos. Rogério também. Rogério também que tá ali. Então, vamos lá pro podcast, pro Extra. E você que tá no YouTube, até semana que vem, com um encontro marcado, com muita informação para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.